Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus possa estar abençoando um dia repleto da graça e da presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Estamos aí retornando com algumas atividades, com algumas questões que temos desejado fazer e tivemos aí o mês de maio, um mês da família muito especial mesmo, um tempo muito gostoso. Se de repente você não viu, você não participou, tem no nosso canal todos os cultos de domingo, onde nós tratamos um pouco sobre família, em especial sobre a experiência da mesa. E na semana nós estávamos tendo o nosso encontro, o encontro da experiência da mesa. Foi um tempo muito gratificante e agora nós estamos retornando ao nosso culto virtual de toda semana. Hoje está indo num dia diferente, mas sempre na quarta-feira às 20 horas. Queremos aqui trazer uma série de mensagens, alguma coisa nesse tipo que a gente sempre vai colocar para você no nome do Senhor Jesus. Então, um tempo muito oportuno para estarmos aí sendo abençoados. Eu quero nesse instante orar em primeiro lugar para nós darmos continuidade a esse tempo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir da Tua mão, da Tua graça sobre nós, para que, ó Deus querido, o Senhor possa estar manifestando o Teu poder, manifestando a Tua graça sobre nós, ó Deus querido. Que o Senhor possa, através dessa ministração, através desse vídeo, que o Senhor possa alcançar corações, que possamos, ó Pai, ser abençoados, ser impactados e pensar em pessoas também a qual nós possamos compartilhar essa palavra para também, meu Deus, ser abençoado por Ti. É que eu quero, meu Deus, Te louvar e Te agradecer no nome de Jesus. Amém. Meu querido, espero então que você esteja muito, muito bem no nome do Senhor Jesus. Nós tivemos um tempo aqui na igreja, me parece que no mês de abril, foi no mês de abril, eu iniciei uma série sobre o livro de 1 Tessalonicenses. Eu fiz o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 e eu quero usar essa oportunidade para nós estarmos fechando tanto o primeiro livro de Tessalonicenses, depois também entrar no segundo livro e termos aqui uma série desse livro que é muito interessante para nós, que nos ajuda a viver. Hoje eu vou ministrar sobre o capítulo 4. Por que sobre o capítulo 4? Porque o capítulo 1, 2 e o 3 nós já ministramos na nossa igreja no culto de domingo. Então, depois na descrição do vídeo aqui eu vou deixar os links que também você pode compartilhar. Você pode assistir o culto ou simplesmente a mensagem. Vou deixar o link dos dois, que fica mais fácil para você acompanhar, ou se você quiser rever também, compartilhar com alguém, vai ser muito interessante. Mas no primeiro culto que nós tivemos, nós falamos um pouco do contexto de Tessalonicense, uma cidade muito importante, uma cidade bem localizada, bem importante para aquela época, para tudo aquilo que eles viviam. E a história vai dizer que Paulo teve nessa cidade por um tempo curto. Alguns vão dizer 2 semanas, outros 2 meses, chega até o ponto de dizer de 6 meses. O que sabemos é que Paulo passa por essa cidade de um tempo muito curto. O tempo que ele tinha costume de ficar nas outras cidades, nas outras viagens missionárias, nessa ele fica por tempo muito curto. Eu não creio que ele ficou mais de um mês, eu creio que foi algo mesmo bem rápido e precisou sair às pressas por causa de algumas perseguições que estavam acontecendo, algumas situações que levaram ele aí. E ele então, preocupado com aqueles irmãos, manda Timóteo até aqueles irmãos, saber como eles estão, com aquela preocupação, poxa, passei lá tão rápido, precisei sair às pressas, como que esses irmãos estão? Então ele pega Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo, olha, vai lá ver como estão esses irmãos. Então Timóteo volta com as notícias de como os irmãos em Tessalônica estavam, como tudo tinha ocorrido, tudo tinha acontecido, e traz esse relato. Diante desse relato, então Paulo decide escrever essa primeira carta aos Tessalonicenses. Nós vamos perceber, depois os irmãos podem acompanhar nas outras mensagens, nós vamos perceber que no capítulo 1, o que Paulo faz? Paulo faz celebrar a fé daqueles irmãos. Porque Timóteo traz retorno para eles que, olha Paulo, aqueles irmãos estão bem, a fé deles tem crescido, a fé deles tem se espalhado, tem sido algo muito sensacional, usando assim nos nossos termos. Então Paulo escreve para eles dizendo, tanto que o versículo 2 do capítulo vai dizer, sempre damos graças a Deus por vocês, mencionando em nossas orações, lembrando continuamente. Então nós percebemos que Paulo vai dizer, no versículo 6, tornaram nossos imitadores. Então Paulo vai realmente celebrar a Deus pela vida desses irmãos, por tudo aquilo que estava acontecendo, por tudo aquilo que
que realmente aqueles irmãos estavam produzindo através da curta passagem que Paulo teve ali. No capítulo 2, Paulo vai colocar para eles que, sim, algumas dificuldades, algumas situações que eles passaram, algumas lutas que eles tiveram, mostrando isso, né, que a fé, que no meio das muitas lutas, no meio das adversidades, nós precisamos ter a nossa fé, continuar tendo ânimo, continuar realmente adorando ao Senhor, persistente. Então Paulo fala, olha, vai vir as lutas, vão vir as dificuldades, mas vamos permanecer firmes, permanecer inabalado. Ele usa esses 3 capítulos também para fazer uma defesa, porque algumas pessoas estão dizendo, olha, Paulo é um charlatão, Paulo veio aqui para ganhar o dinheiro de vocês, Paulo veio aqui porque era muito comum as pessoas estarem ali para ganhar dinheiro, para ministrar e ganhar dinheiro a respeito disso. Algo que até nos dias de hoje não é muito diferente daquilo que vivemos em algumas situações. E Paulo escreve para dizer, não tive isso, pelo contrário, eu trabalhei, não fui pesado, mesmo podendo ser. Então Paulo vai dizer, olha, que mesmo em meio às muitas tribulações, precisamos permanecer com a nossa fé inabalável, continuando, lembrando do Senhor, vivendo as lutas, mas continuando. Mas todos esses 3 capítulos você pode voltar lá e ver para que nós possamos continuar, porque hoje eu quero pegar o capítulo 4. O capítulo 4, a gente precisa pensar no finalzinho do capítulo 3, que no finalzinho do capítulo 3, no versículo 11 do capítulo 3, Paulo diz assim, que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, prepare o nosso caminho até vocês. Mostra que Paulo desejava ter com esses irmãos de novo. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Até então, capítulo 1, 2 e 3, Paulo celebra a fé desses irmãos. Como alguns estudiosos vão dizer, Paulo recomenda que ele diz, né? Até Antônio Neto vai dizer isso, o professor Antônio Neto, ele vai dizer que recomendar é a questão de celebrar, de estar feliz, de realmente, olha, vocês estão bem, estão no caminho certo, então realmente de louvar a Deus pela vida daqueles irmãos, pela fé que eles têm, como eles receberam a mensagem, como tudo aconteceu. Então Paulo faz isso nesses 3 capítulos e também faz uma defesa do seu ministério, mostrando que não foi pesado, mostrando que não foi lá com segundas intenções, a não ser apresentar a fé, apresentar Jesus, apresentar o reino de Deus sobre a vida deles. Então nesses 3 primeiros capítulos é o que Paulo faz, louvar a Deus pela fé, louvar a Deus pela persistência, por tudo aquilo que ele estava fazendo, falar que ele não foi para realmente dar prejuízo de qualquer forma na vida deles, de forma alguma, pelo contrário, ele foi para anunciar. E quando começa então o capítulo 4 na NVI que eu estou lendo diz assim, quanto ao mais, irmãos, de repente na sua Bíblia atualizada, vai dizer finalmente, onde dá uma ideia que ele está finalizando, ele diz finalmente está finalizando, ou quanto ao mais, irmãos, olha, eu já estou encerrando, não. Paulo está dizendo, olha, de tudo isso que vocês ouviram quando nós estivemos aí, de tudo isso que eu estou falando com vocês agora nessa carta que eu estou escrevendo, precisamos observar algumas coisas. Paulo, a partir do capítulo 4, tanto no capítulo 4 e no capítulo 5, ele chama para trazer algumas observações. A primeira observação que ele traz no capítulo 4 é sobre relacionamento, e no capítulo 5 ele vai tratar, no finalzinho do capítulo 4, início do capítulo 5, ele vai tratar sobre a volta de Cristo. Mas nesse primeiro momento ele trata sobre relacionamento, e ele traz um texto, ele traz um tema como a ideia de viver para agradar ao Senhor, que tanto que é o tema que eu coloquei, viver para agradar ao Senhor. Como viver para agradar ao Senhor? Como que o Senhor quer que nós vivamos para que possamos agradá-lo? Eu creio que esse é o nosso desejo, e como é bom, como é gratificante quando nós entendemos que estamos agradando ao Senhor. Você pode perguntar, mas será que isso é possível? Claro, né? O Senhor traz a paz, o Senhor traz o conforto no nosso coração, e através da tua palavra, Ele vai nos mostrar isso. Então Paulo vai dizer, quanto ao mais, irmãos, já instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresça nisso cada vez mais.
Paulo começa a dizer, olha, nós já instruímos vocês sobre isso. Nós já instruímos de como viver para agradar ao Senhor. Mas eu estou pontuando isso aqui para que vocês continuem fazendo isso, para que vocês continuem vivendo nessa fé. Não é aquela ideia que chegamos num patamar, agora eu estou bem, estou tranquilo, então não preciso mais viver, estou sossegado, estou tranquilo, já cheguei no meu auge. Paulo está dizendo, não. Porque lembra que, como eu já disse, nos 3 capítulos, Paulo elogia muito esses irmãos. E era digno de elogio por tudo aquilo que eles tinham feito, por tudo aquilo que eles tinham vivido. Irmãos deles, irmãos ali no Tessalônica estavam sendo mortos, perseguidos, tantas situações acontecendo. E aqueles irmãos permanecendo firmes, inabaláveis na sua fé, eles eram dignos de elogio, com certeza. Mas Paulo quer dizer, olha, vocês são dignos de elogio sim, mas não para aí. Não para aí. A vida continua, a vida continua, né? A nossa jornada, ela continua a cada tempo, a cada momento. Não é hora de parar, pelo contrário, é hora de realmente continuar avançando, continuar vivendo, como eu disse, quando mais pedimos, exortamos no Senhor, que cresçam nisso cada vez mais. Paulo está dizendo de um processo. Precisamos continuar crescendo, precisamos continuar caminhando, avançando. Não chegamos à estatura do varão perfeito ainda, continuamos a nossa rotina. Aí no versículo 2 ele vai dizer, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Paulo está querendo dizer, olha, isso que eu estou dizendo para vocês continuarem a fazer, para que vocês continuem investindo, continuem dando a sua vida por isso, não é algo desconhecido, não é nada novo daquilo que vocês já aprenderam. Aquilo que Deus quer que nós vivamos não é nada novo, não tem nada de mistério. É o que o Senhor já tem nos ensinado em todos os nossos dias, já tem nos ensinado de diversas formas. E Paulo continua então no versículo 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é que sejamos santificados. E eu entendo, para mim, essa palavra que Paulo usa como santificado não traz a ideia de perfeição. Já viu aqueles termos pejorativos? Ah, fulano agora virou santinho, não erra. Sempre foi isso, né? A santinha, né? Porque de escola, ou qualquer, é o santarrão, né? Levando a entender de alguém que não erra, de alguém que não falha, de alguém que não comete nenhum erro, de alguém que é perfeito. Mas para mim, quando Paulo está dizendo no versículo 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, não traz para mim a ideia de que a vontade de Deus é que vocês sejam perfeitos. Não. Perfeitos no intuito de não cometer erros, de não falhar, de não pecar. Bom seria, acho que essa tem que ser a nossa vida, lutar para não pecar, lutar para viver diante do Senhor e fazer a sua vontade. Mas eu não entendo disso. O que eu entendo principalmente pelo restante do texto é que Paulo está dizendo essa palavra de santidade, de santificados no Senhor, de que a vontade do Senhor é que sejam santificados. Para mim traz uma tônica de ser separado para o Senhor, separar para o Senhor. O Senhor já nos separou para Ele. Mas e nós temos nos separado para o Senhor? Tenho separado os meus relacionamentos para o Senhor? Tenho separado a minha vida para o Senhor? Tenho separado o meu trabalho para o Senhor? Porque o Senhor nos separou. O Senhor separou Jesus por nós, para vir e morrer no nosso lugar. O Senhor separou o Espírito Santo para nos dar, para nos guiar, para nos instruir a cada dia. O Senhor separou a eternidade para nos dar. E nós, o que temos separado para o Senhor? Porque Paulo diz tudo aqueles irmãos, todos os elogios, todas as questões, mas agora ele começa a dar instruções a esses irmãos, para que eles continuem. E Paulo começa a nomear algumas coisas muito específicas. Tanto que essa primeira parte aqui do capítulo 4 fala de relacionamento. E a primeira ideia do relacionamento é o relacionamento com Deus. De ser separado, de ser santificado, de entender que para Deus não dá para ser de qualquer forma. Não é porque hoje vencemos uma batalha, pode ser uma pequena, uma grande ou algo enorme, nós podemos até pensar, nossa, com a glória do Senhor, com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor, o Senhor entrou com providência e o Senhor nos livrou disso, oh, aleluia, oh, maravilha, agora eu posso baixar a guarda. Só que não.
Paulo está querendo dizer que não, continuamos agora na mesma tônica de buscar santidade, de buscar o Senhor, de viver para Ele, de viver a sua intensidade, de ser santificado. E Paulo começa então que o primeiro ponto é olharmos para o Senhor. E não tem como eu olhar para o Senhor, porque para qualquer lugar que eu for olhar, eu olho a partir de onde eu estou. Eu olho a partir de quem sou. Eu olho a partir do que penso e do que faço. Então Paulo diz, olha que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então ele começa agora a descrever algumas questões na área de sexualidade, sexual, que ele diz, abstência da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. De maneira santa e honrosa. Não dominado pelas paixões de desejo, desenfreados como pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, a quem dá o seu Espírito. Nós sabemos e não temos dificuldade de dizer que o sexo é algo bom. Sexo é algo de Deus, é algo divino. Foi Deus que o fez, foi Deus que nos deu. Só que quando nós pegamos aquilo que Deus nos deu para agir segundo a nossa maneira, para agir segundo a ideologia do mundo, se torna impuro. Algo que é santo, algo que é puro, se torna pecaminoso, se torna impuro. E Paulo está dizendo sobre isso. Paulo está dizendo, ele vai dizer, abstenha-se da imoralidade sexual, de tudo aquilo que é imoral, de toda forma. Podemos pensar virtual, prática, de qualquer forma que possamos pensar. Paulo está dizendo, olha, precisamos abster disso, por quê? Porque Deus não nos chamou para isso. Deus não nos separou para isso. Se Ele não nos separou, se Ele não nos santificou para isso, eu também preciso me separar e me santificar para outras coisas. Então Ele está dizendo, olha, abstenha, se afaste disso. E como? Ele vai dando como se afastar disso. Cada um sabe controlar. Cada um sabe controlar o seu corpo. E aqui diz de uma questão, dizendo de uma ideia, até mesmo eu estava ouvindo algumas coisas de nós que somos casados, dos casais, que eu preciso saber controlar o meu corpo e o corpo da minha esposa, entendendo o que é, entendendo qual é o nosso relacionamento, entendendo que aquilo que nós fazemos é algo de Deus. Para aqueles que são solteiros, opa, não chegou o momento ainda, eu preciso também guardar. E ele continua dizendo, de maneira santa e honrosa. E aí ele diz no versículo 5, não, isso nos chamou a atenção, esse não dominado pela paixão de desejo desenfreado como os pagãos que desconhecem a Deus. Não, ele está dizendo, e a ideia que ele traz aqui, a NVI traz isso, de uma ideia de desenfreado. Não tem freio, não tem controle, não tem nada, é um caminhão descendo ribanceira abaixo, não sabe o que vai dar lá embaixo. E o Senhor está dizendo, o Senhor não nos preparou para isso. O Senhor não nos fez para isso. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para viver a santidade dele. O Senhor nos chamou para viver a sua santidade. E como nós temos vivido? Então ele diz isso, de cuidar do nosso relacionamento com Deus, de cuidar do relacionamento que eu tenho com o meu corpo, com o meu desejo, com o meu cônjuge, se sou solteiro, com o meu corpo, com os meus olhos, com a minha vida. Né? E ele vai dizer ainda no versículo 6, neste assunto, voltando novamente à questão do sexo, ele está dizendo, ninguém prejudique o seu irmão. Ninguém prejudique o seu irmão, ninguém defame o seu irmão, ninguém defraude o seu irmão em relação a isso. Percebe como Paulo está trazendo? E Paulo ele é bem claro a dizer que a santidade do crente, a santidade do servo de Deus começa num autocontrole, começa num dominar os seus desejos, de dominar as suas vontades. Por quê? Porque Paulo começou a falar no versículo 3, não da minha vontade, não da sua vontade. Mas ele começou a falar da vontade de Deus. Por isso que ele vai dizer também no versículo 1, de viver a fim de agradar a quem? Viver a fim de agradar a quem? A quem nós temos agradado? A minha vida, os meus desejos. Às vezes nos pegamos tentando agradar, querendo agradar a nós mesmos. Mas aí é onde vem a batalha. E é isso que Paulo está querendo dizer. Olha, continue.
Continue vivendo, continue se sacrificando para viver segundo o querer e a vontade do Senhor. Porque ele diz aqui no versículo 8 ainda, portanto, aquele que rejeita essas coisas, aquele que rejeita viver uma vida de santidade, né, em relação à questão sexual que Paulo está tratando aqui, ele não está dizendo que está rejeitando o homem. Ele não está querendo dizer que está defamando simplesmente o homem falando do gênero, mas a Deus. A Deus que deu as instruções, a Deus que deu a instrução, não ao homem. Então Paulo quer dizer isso, que precisamos controlar, precisamos cuidar, é isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês já estão vivendo muita perseguição, vocês estão vivendo muitas lutas, estão surgindo muita luta sobre a vida de vocês, muita perseguição diante de tudo aquilo que vocês têm vivido. Eu sei que não tem sido fácil, né, pensando em Paulo dizendo, olha, mas não para por aí. Não para por aí. Não para em só olhar para as coisas externas. Não para olhar só, não está bom simplesmente só não negar a fé diante dos homens. O que Paulo quer dizer nesse capítulo 4, é que é muito importante sim, nós não negarmos a nossa fé diante dos homens, a realmente persistir diante das perseguições, diante de qualquer situação que possa vir contra nós. É extremamente importante isso, declarar a nossa fé, celebrar a nossa fé diante dos outros, manter a nossa fé firme diante das tribulações, manter realmente a fé diante do Senhor para viver o querer dele. Mas o que Paulo está dizendo que não é só isso. Que não só isso. Que eu não preciso me guardar, proteger, celebrar simplesmente a fé que os outros vejam. Mas eu preciso guardar o meu interior. Eu preciso controlar os meus desejos. E se a gente não consegue controlar isso, o que nós vamos conseguir controlar? E não é um controle para a minha vida. Não é um controle para qualquer pessoa. É aquilo que Deus deseja que nós façamos. Paulo então continua no versículo 9. Quanto ao amor fraternal, não preciso escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insisto que vocês cada vez mais assim procedam. Percebe o que Paulo está dizendo a esses irmãos? Olha, eu sei que vocês fazem. Eu conheço vocês. Eu conheço vocês. E sei que vocês fazem, sei que vocês estão na labuta aí a cada dia, batalhando, eu sei disso. Mas só um detalhezinho, continue assim. Porque é o que ele diz no versículo 9, né? De fato você já tem feito, versículo 10, contudo irmãos, insisto, é como Paulo dizendo, olha, eu sei que vocês têm feito, eu sei que é assim, mas toma cuidado. Qual que é o cuidado? Paulo diz, olha, continue assim, insisto com vocês que cada vez mais assim proceda. Paulo está querendo dizer, olha, com tudo que está acontecendo, não baixe a guarda. Com tudo que está acontecendo, não desista, continue vivendo assim, por mais que você possa olhar para as pessoas. Quantas pessoas têm desistido de servir a Deus, de usar os seus dons, seus talentos para glorificar ao Senhor, por causa de outras pessoas? Por causa de perseguições, por causa de lutas. É meu trabalho. É tal situação, é tal coisa. Quantos têm desistido? Por N situações. E Paulo está querendo, olha, o que você fez foi muito joia, foi muito bênção. Mas você sabe o que precisa? Você precisa continuar. Por quê? Porque você continuando, você vai viver para agradar ao Senhor. Nós estamos vivendo para agradar a quem? Eu acho que a primeira resposta que a gente precisa nos dar é isso. Estamos vivendo para agradar a quem? Ao Senhor? Ao Senhor? Ou às nossas vidas? Ou à minha família? Ou às pessoas com quem eu trabalho? A quem? E às vezes nós vivemos colocamos um fardo muito grande sobre as nossas vidas para tentar agradar outras pessoas. Agora, quando nós viemos para agradar o Senhor, Ele tem o teu Santo Espírito. Paulo continua no versículo 11, dizendo, muda um pouco o assunto, mas falando dentro de relacionamento, ele diz, esforce-se para ter uma vida tranquila. A vida tranquila começa eu controlando os meus desejos, as minhas paixões. Mas aqui Paulo está dizendo também de uma vida tranquila a questão do trabalho, porque continua o texto, cuidando dos seus próprios negócios e trabalhando com as próprias mãos, como nós o instruímos. Paulo está querendo dizer que tudo há um limite. Não podemos trabalhar menos, mas também não pode trabalhar demais. Precisa ter um controle.
Precisa ter um controle, porque de repente o nosso desejo de conquistar, o nosso desejo de ter, começamos a perder outras coisas, começamos a deixar coisas importantes para trás. Então Paulo está dizendo de uma vida tranquila, Paulo quer dizer de uma vida equilibrada. Paulo está dizendo, olha, por tudo aquilo que vocês têm passado, a vida de vocês está equilibrada? Trabalho, família, se tem estudo, escola, igreja, relacionamento com Deus. Tudo isso está equilibrado, porque precisa existir um equilíbrio, porque quando um pesa mais, nós perdemos. Quando algo está tomando demais o meu tempo, pode ter certeza que alguma coisa você está perdendo. É você pegar um prato de comida e você está ali, você tem muita coisa, você enche ele só de 3 coisas, você pode olhar que alguma coisa está faltando. Alguma coisa está ficando de fora, porque você exagerou demais numa coisa só. Então, o que há uma necessidade de ter equilíbrio, e equilíbrio traz tranquilidade, e algo que nós temos vivido na nossa sociedade como uma dificuldade extrema é de equilíbrio. Equilíbrio tem sido algo que tem faltado na vida de muitos, e às vezes nas nossas vidas, porque às vezes somos muito intensos, até mesmo em fazer as coisas para o Senhor, mas precisamos ter um controle de casa, com a família, de um tempo a sós, igreja, de todas as outras coisas. E é isso que Paulo está dizendo, ele continue cuidando dos seus próprios negócios. Muitas pessoas não têm uma vida tranquila porque além de preocupar com a sua vida, preocupam com a vida do outro. E é isso que Paulo está querendo dizer, olha, cuidar dos seus próprios negócios. Não se preocupe com o outro, não. Cuida do que é seu. Cuida do que é seu de direito e deixa o outro com o outro. E aí, depois ele continua, a terceira parte, trabalhando com as próprias mãos. Um professor também disse, Antônio Neto, ele vai dizer isso também, que naquela época, o trabalhar com as próprias mãos, naquela época era vergonhoso na região da Macedônia. Então, muitas vezes as pessoas preferiam pedir do que trabalhar com as próprias mãos. Fazer serviços manuais, como Paulo. Paulo era fazedor de tendas, então era um trabalho com a mão. Onde para os judeus isso era honroso, na Macedônia era, na região da Macedônia, para os gregos, era algo vergonhoso. Então eles não queriam fazer. Eles preferiam pedir, sabe, viver com o auxílio de um do outro do que fazer. E Paulo está dizendo, não, trabalhe com as próprias mãos, tem condições para isso, não há necessidade disso. E ele continua dizendo, mas nós o instruímos. A gente vai perceber que no capítulo 4, Paulo repete algumas vezes isso. Olha, vocês já sabem, nós já ensinamos, nós já instruímos. Paulo está dizendo, não estou falando nenhuma novidade. Não estou trazendo nada novo. Não estou trazendo nada daquilo que vocês de repente já não fazem ou de tudo aquilo que vocês já fizeram. E aí ele termina o versículo 12 dessa primeira parte, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Paulo usa 2 expressões para que vocês possam realmente, as pessoas que olharem para você possam ver que você é decente, íntegro diante de Deus, íntegro diante das pessoas, e que vocês não tenham necessidade. Ele usa essas 2 partes, então ele usa a ideia do relacionamento com Deus, relacionamento, o meu trato, né, com o meu corpo, relacionamento com o próximo, nas questões da área sexual. E ele vai dizer na segunda parte na questão de trabalho. Preocupar com aquilo que é meu, preocupar com os meus negócios, cuidar, vamos dizer assim, usando um termo bem claro, cuidar da minha vida e nesse cuidar levar realmente a ter uma vida equilibrada, né? Equilibrada e trabalhar, viver a vida, viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. E aí nós podemos pensar, será que a nossa vida tem sido uma vida equilibrada? Será que temos dominado os nossos desejos, as nossas vontades? Como que está essa ideia do equilíbrio na minha vida sentimental, amorosa, na minha vida sexual? Como que está? Está tendo esse equilíbrio? Como está sendo o relacionamento com o próximo? Será que eu tenho defraudado alguém? Ou não? Será que está no equilíbrio? A minha vida, o meu trabalho, será que está no equilíbrio? Será que eu tenho um tempo necessário para as coisas? Será que eu tenho preocupado mais com os meus negócios ou tenho investido mais, me preocupado mais com as coisas dos outros? Como que tem sido isso?
Se hoje fosse alguém fosse fazer um check-up, alguém muito próximo de você, alguém muito próximo de mim, fosse fazer um check-up a partir desse versículo 12. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12. Qual seria? Será que ele conseguiria colocar os olhos em nós e ver uma vida decente? Ver uma vida equilibrada? Decente, vamos pensar isso, decente, equilibrada. Será que conseguiria ver? Não, ele tem uma vida equilibrada. Não, você precisa melhorar. Será que é casado? Perguntasse para a esposa, para o marido, para os filhos, como que é? Será que diria, não, está equilibrado, trabalha o tempo certo, em casa você dá um tempo legal, a vida com Deus está equilibrado? Estamos sendo decentes diante das pessoas? E a questão da necessidade? Será que temos conseguido suprir as nossas necessidades? Ou temos dependido de pessoas? Nada contra depender, todos nós em alguma área da vida depende. O que nós não podemos é virar pedinte. Às vezes vai precisar, vai, mas não por preguiça. Uma coisa é nós necessitarmos de algo porque a crise aconteceu, porque alguma coisa maior aconteceu. Agora a questão é se tornar um pedinte, é pedir de ajuda porque eu não quero trabalhar. Aí sim é vergonhoso. Aí sim é algo feio. E é isso que Paulo está querendo tratar. Não é eu precisar de ajuda por uma necessidade. A questão, como vai dizer no interior, é precisar de ajuda por falta de vergonha na cara. Ui, acho que eu falei pesado agora. Mas é essa a ideia. Precisar de ajuda, vamos precisar. Vão existir situações, momentos que algumas coisas vão acontecer. Agora, o que nós precisamos observar é: será que eu estou precisando de algo porque eu tenho preguiça? Será que eu peço muita oração porque eu tenho preguiça de orar? Qual que é a questão? Será que eu peço, ore por mim, irmão, a luta está muito difícil, tem misericórdia? Será que por quê? Porque eu não tenho buscado a Deus como deveria? Que nós possamos pensar nisso. Semana que vem continuamos o capítulo 4, a partir do verso 13, entrando no capítulo 5, e vamos aí desfrutar deste livro. Está aqui embaixo, então, todos os links das outras mensagens em Tessalonicenses. Se você desejar, assim possa fazer, que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Beijo no seu coração, fique com Deus, deixa eu orar pela tua vida. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse tempo de reflexão, de conversa que tivemos aqui sobre a tua palavra, que o Senhor possa iluminar os teus filhos, guardando, protegendo, agindo e trazendo, meu Deus bendito, da tua presença e da tua graça. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor, continue com as nossas vidas, trazendo o teu poder, da tua unção e da tua graça. É o que eu oro a ti no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe grandemente o teu coração, em nome de Jesus.